Faz um tempo que eu não posto aí, galera, mas já estou voltando com tudo. Trazer diariamente aí o conteúdo das operações que eu realizo no índice, no dólar e no Nasdaq na sala educacional, tá? Inclusive, pessoal, estamos aí com inscrições abertas para a sala educacional. E venha operar com a gente aí, galera. Os ativos, principalmente o americano, tem sido sensacional os últimos dias aí, meses. Já tenho operado há um bom tempo e validado bem, tá, galera? Esse ativo, o Zatec, que é o Nasdaq, sensacional. Então, pessoal, hoje em Nasdaq, no gráfico diário, na sala educacional, fizemos um pré-mercado. E observamos aqui que ele estava em uma região de topo anterior, correto? Retração de 76,40. A gente pode ver que ele testou essa retração, demonstrou recusa, topo anterior. Tem também uma região de troca de polaridade com suporte aqui, galera, de fevereiro de 2022, certo? Então era uma região que ele chegou aí, criando de uma perna de alta esticado, ó, entregou uma primeira, segunda, terceira, quarta e quinta onda expansiva. Então sugeria correção, certo? Os últimos 3 dias nós poderíamos notar aqui, galera, que ele vem de 3 barras em sequências corrigindo, né? Então essa correção pode ter um alvo junto a essa troca de polaridade, beleza? Essa troca de polaridade que seria esse topinho anterior. Então, tem também aqui uma média móvel de 20 períodos, a gente poderia trabalhar com o FIBO desse movimento expansivo de alta e pode ser aí onde ele se encerrará o seu processo corretivo, uma retração de 50, 61,8. Ó, o 61 conflui com essa troca de polaridade junto à média móvel de 20, tá? Gráfico diário. Então, baseado nisso, galera, nós fomos aqui para o intraday. Poderíamos observar aqui, galera, nos últimos dias em Nasdaq, que ele entregou o topo duplo lá, ó, em 76,40. Trocou polaridade, retração de 50. Passei esse racional para vocês ontem no Instagram. E hoje, pessoal, eu tive o seguinte, ó. O ativo veio pela parte da manhã e entregou esse movimento expansivo de baixo, certo? Após entregar esse movimento expansivo de baixo, pessoal, ele já deixou um primeiro gatilho que eu cheguei a vender a superação dessa mínima. Mas aí, galera, eu tinha esquecido que tinha discurso do Jeremy Powell, entendeu? Então eu acabei abortando e deixei passar, galera, esse belo movimento. Mas eu falei pra galera na sala, pessoal, vamos ter calma, tá? A gente pode observar que dessa perna de baixa, se eu traçar a FIBO aqui, ele corrigiu aí, galera, em retração de 61,8 e entregou esse baita movimento, com um belo gatilho no Intra 2. Mas aguardamos, galera, o Jeremy Powell falou, né? Jogou o mercado para baixo e posteriormente, ó, ele entregou essa perna expansiva de baixo. Entregou essa perna expansiva de baixo. O que eu fiz, galera? Aguardei uma correção, certo? Por quê? Porque é uma iniciação de um movimento, galera. A gente partiu de um topo duplo no diário bem esticado, correto? Então, se eu pego o FIBO da máxima, da mínima com a máxima, perdão, o ativo parou em retração de 38,2, corrigiu em média móvel de 9 e entregou um PFR pelo gráfico de 5 minutos. Beleza? Entregou um PFR pelo gráfico de 5 minutos. Foi exatamente aqui, galera, esta barra, ó, onde eu bati minha primeira venda, com stop na máxima, galera, na sala. E posteriormente, galera, era só traçar alvos para esse movimento. Poderia trabalhar com esse pivô de baixa que ele formou aqui, ó. Então, entrei, stop na máxima, condução por inflexão e foi só conduzir aí, tá, galera? Essa primeira operação que a gente pegou na sala pagou 80 pontos, tá, galera? Quase 100 pontos, na verdade, tá? Quase 100 pontos. Eu saí aqui, galera, nesse trade com 50 pontos, tá? Mas pagou bem mais. A galera na sala conduziu, ó. Primeiro alvo, segundo alvo aí, ó. Cravado, tá? Então, saída deu... Eu saí no primeiro alvo, tá, galera? A galera saiu no segundo alvo na sala, quem conduziu. Opera o Nasdaq um pouco mais pesado, tá? Então, realizei saída no suporte, certo? Espelhamento do pivô de baixo. Se eu pego o FIBO aqui também e trabalho, ó, dessa máxima com essa mínima, ficou bem próximo lá do alvo. Então, querendo ou não, era um ponto que o mercado poderia entrar correção. Logo após ele foi, entrou correção. E aqui eu observei o seguinte, galera. Passou a fazer topos e fundos ascendentes, correto? Então, quando temos um movimento expansivo de baixa, como foi no caso que ele entregou, uma perna 1, 2, 3, 4 e 5, a tendência é que o mercado, após 3 ondas expansivas de baixa,
faça um ciclo corretivo ABC e posteriormente possa buscar aí também retrações do movimento expansivo. Então poderia trabalhar com FIBO desse movimento de baixa, correto? Então passei a observar aí, galera, que o mercado passou a fazer topos e fundos ascendentes. Olha que interessante. Então segurou nesse primeiro suporte, jogou para cima, voltou, tentou armar um pivô de baixa, peguei nessa falha de estrutura desse pivô de baixa, galera. Logo em seguida peguei um micro pivô pelo gráfico de 2, bati uma compra, superação, stop na mínima, tá? Só isso, Daniel? Não, poderia trabalhar aqui também, galera, com FIBO desse movimento corretivo de alta. Se eu pego a máxima e pego a mínima aqui nas Nasdaq, ele parou numa retração de 50%, formando uma espécie de fundo aqui, né? Uma falha de fundo, ó. Falso rompimento de um pivô de baixa. Peguei no contra, tá, galera? Stop na mínima, não conseguiu romper 50% de FIBO da correção. E o meu alvo, galera, nessa operação era a retração de 50% ou 61,8% do movimento expansivo de baixa. Então foi só conduzir, galera. É uma operação de tendência, Daniel? Não, é uma operação de correção. Alvo em 50% ou 61,8%, tá? Galera na sala saiu em 61,8%. Eu novamente, ó, saí nessa região, 60 pontos, tá? Com 60 pontos. Então, galera, pagou muito bem o Nasdaq hoje, beleza? Em 2 trades apenas fizemos na sala, um em tendência, outro corretivo, deu para bater meta. Inclusive, hoje bati meu recorde financeiro no Nasdaq. Mas o que eu quero mostrar para vocês aqui, pessoal, que em um dia de fala do Jeremy Powell, o ativo ainda assim teve volatilidade, conseguiu ser bem técnico, né? Diferente do mini índice no início da manhã. E agora a gente vai olhar o índice e o dólar e as operações feitas aí na sala educacional, beleza? Então, galera, se eu for aqui pro mini índice, eu posso observar que eu tive um pregão bem complexo, correto? Tive um pregão bem complexo. Ele teve aí, ó, a gente pode ir para o gráfico diário primeiramente para observar o cenário do mini índice. A gente poderia ver que ele já estava bem esticado na ponta compradora, certo? A barra anterior do mini índice aqui, galera, foi uma barra doji, indicando indefinição. Deixa eu dar uma ajustada aqui. Indicando indefinição, correto? Por mais que o índice tenha alvos para cima ainda, galera, que seria esse primeiro e o espelhamento dessa perna de alta no gráfico diário, ele está esticado, né, galera? Então fica meio desconfortável continuar comprando, por mais que ele esteja ancorado por essa média móvel de 9 períodos. Não só por ele estar esticado, galera, mas também por ele estar aí em uma região de topo anterior, tá? Se eu for observar, o índice está numa região de topo anterior e tem uma média móvel de 200 cortando o preço aqui abaixo. Então eu aguardava sim, galera, hoje uma possibilidade de um pregão corretivo. Se eu for observar, ele está penetrando aqui uma região de troca de polaridade. Olha que interessante. Outubro de 2022. Então é uma região que chama o preço, correto, pessoal? Pode entrar assim o repique vendedor. Então, baseado nisso, no intraday, eu trabalhei aqui no índice com essa região de máximo. Porque se eu der um zoom out aqui, eu posso observar que ele está em uma lateralidade ampla. Olha só, uma região de topinho que não conseguiu ser rompido nos últimos dias, certo? Se eu puder trabalhar aqui, ó, e traçar um caixote, posso ver que ele trabalhou nessa região de range, ó. Então ele estava bem em uma região de topo prévio, topo anterior. Então, poderia trabalhar aqui também, galera, com o FIBO desse movimento corretivo no movimento anterior, do pregão anterior. Tem o mínima, tem o máximo. O ativo já abriu aí, ó, querendo romper essas retrações desse movimento expansivo de baixo, correto? Então, o mini índice abriu, galera, já, ó, em uma região de topo anterior, entregou um primeiro movimento de baixa, não conseguiu romper suporte, jogou o preço na máxima, galera. Jogou um preço na máxima. Anterior a essa segunda venda que eu fiz, eu bati uma venda aqui, galera, quando eu tive FIBO do dia. Tinha máxima e mínima, tracei FIBO dessa perna de baixo. O ativo, ó, falhou em 61,8, correto? Ele falhou em 61,8 e posteriormente, galera, bati uma venda pelo gráfico de 2 minutos, ó. Na perda dessa mínima, com stop na máxima. Pelo intra 2 ficou bem legal. Nessa operação, galera, eu optei por não fazer parcial.
mas chegou a me pagar 250 pontos. Um stop de 167 pontos, tá? Falha em 61,8, o mercado tinha grandes possibilidades aqui, galera, de corrigir mais, tá? Devido ao gráfico diário, ativo esticado. Posteriormente, ó, às 10h10 da manhã, ele entregou essa baita barra de convicção compradora, beleza? Só que, galera, foi lá na região de topo prévio. E o que eu tive aqui? Um PFR, certo? Um PFR. Só que às 11 horas eu tinha aí a fala do Jeremy Powell. Então eu falei pra galera, pessoal, bati venda, stop na máxima e eu vou segurar esse trade, beleza? Eu vou segurar na notícia. Pô, ficou bem legal esse padrão de PFR. Segurei um bom tempo, galera. Chegou a pagar aí, ó, 400 pontos. Chegou no suporte aqui, já fiz uma parcial, galera. Fiz uma parcial por 360 pontos, tá? Ele voltou, ficou brigando, chegou a pagar até 420 pontos. E a galera na sala conduzindo comigo. Depois ele descaracterizou, galera, o cenário e tivemos que sair com a parcial. Beleza? E aí, voltou para a região de topo. Olha novamente, galera, chamando os vendidos aqui, ó, nessa barra. Então, quem vendeu aqui foi estopado. Beleza? Eu peguei posteriormente, galera, uma compra, ó, o back de pré-rompimento, stop nessa mínima. O mercado foi, desenvolveu. Se eu tivesse feito parcial aqui também teria pago, tá? Parcial de 1 para 1, pagou 200 pontos, o risco de 130. E era válido até fazer parcial de 1 para 1 nesse cenário, galera. Por quê? Porque eu tenho uma média móvel de 200 flat cortando o preço. Então poderia sim fazer uma parcial, tá? Poderia sim ser mais conservador, levando em consideração que o cenário do índice até esse momento era uma lateralidade, tá? Ele acabou e me estopou novamente, não fiz RP, tá, pessoal? E aí, ó, eu falei, beleza, vamos lá. Na sala já tinha levado aí 2 stops, né, galera? E tinha pego aqui essa parcial dessa operação vendedora. Falei, galera, vou tentar mais uma compra no índice. Aí, ó, ele deixou um pullback de pré-rompimento bem legal, tá? Efetuamos essa compra, stop na mínima. E aí sim, pessoal, agora o índice pagou. Beleza? A gente pegou e projetou esse movimento do dia para cima. Saímos exatamente lá, ó, no alvo de FIBO, com mais 426 pontos, certo? E pela parte da tarde, fizemos apenas uma operação no mini índice, que foi essa compra, galera, após ele regredir a média. Mas aqui a ótica foi pelo gráfico de 15 minutos. Beleza? No gráfico de 15 minutos, galera, do mini índice, foi a confirmação e o fechamento dessa barra de convicção, certo? E regressão à média móvel de 9 do intra 15. Então bati compra na superação, stop na mínima. E o que nós fizemos aqui, pessoal? Trabalhamos com alvos de um pivôzinho menor, beleza? Fomos bem conservadores hoje pela tarde e já fizemos parcial aqui, ó. Primeiro alvo desse micro pivô. Por quê, Daniel? Porque, pô, o ativo ele tava numa região complexa, galera. Então, olha, pagou o primeiro, segundo alvo, fizemos RP, desenvolveu mais, galera. Chegou a pagar aqui, ó, pra gente 234 pontos. E posteriormente começou a voltar, quando superou a média móvel de 9, a gente colocou no bolso e encerramos a operação, as operações no dia no mini índice. Tá, pessoal? Dia bem complexo, galera. Você pode ver aqui o índice no início do pregão, cara. Galera que meteu o giro louco hoje não se deu bem, né, galera? Então tem que ter calma, tem que ter responsabilidade, saber o que tá fazendo. E na sala nós somos bem pacientes, tá, galera? Alertamos bem as regiões de interesse. Então tem que ser bem consciente aí, tomar cuidado, tá, pessoal? E aqui a gente já pode ver uma diferença, né, galera? No início de um pregão no mini índice e o pregão no Nasdaq, né? Nasdaq bem direcional, o índice bem lateral. Já no mini dólar, galera, foram apenas 2 operações, tá? E 2 stops de 6,5 pontos apenas, tá? Totalizando aí 12 pontos no dia negativo no dólar. Posteriormente aos stops não fiz mais nada. Mas qual foi o racional do dólar hoje, galera? O dólar, pessoal, ele estava em um primeiro alvo de um pivô de baixa do gráfico diário, beleza? Tem o primeiro alvo desse pivô de baixa. Cravou aí, galera, na segunda-feira esse primeiro alvo, logo após ele demonstrou recusa nesse suporte. E também tenho aqui no gráfico semanal o dólar, galera, em uma retração bem macro, bem maior, tá, pessoal? De 61,8. Exatamente nessa região de primeiro alvo. Então olha como eu tinha um duplo suporte aqui para acreditar que o dólar poderia entrar um repique hoje.
baseado nos pregões anteriores. Então, ó, tem um primeiro alvo de um pivô, tenho também 61,8 do gráfico semanal. E só um detalhe, tá? Esse 61,8 do gráfico semanal é de uma mínima bem macro, tá, galera? Mínima de 2011, máxima de 2020, tá? Então, no gráfico de 5 minutos, trabalhei com a seguinte possibilidade do dólar. Ele vinha aqui no pregão anterior, ó, de um movimento lateral, certo? Mas também era corretivo de alta, dado o suporte que ele deixou no dia 19. Então, se eu trabalhasse com o FIBO aqui, galera, dessa máxima com essa mínima, no início do dia, eu posso observar aqui que o dólar deixou um baita gatilho na retração de 50% junto a uma média móvel de 200. Só que, pessoal, esse gatilho foi muito rápido, tá? Foi sinistro isso aqui, porque não deu tempo de pegar. Ele fechou essa barra, deu 10 segundos e já abriu a outra barra dando uma baita pressão compradora. E aqui o stop ficou bem caro, ó, 16 pontos. Eu falei, galera, vamos aguardar o pullback, tá? Vamos aguardar o pullback. Só que o que acontece, galera? O dólar foi, ó, e cravou uma retração do movimento de baixa do pregão anterior, retração de 50%, 61,8 na verdade, ó. Foi lá em 61,8 e logo após demonstrou a rejeição, né? Eu sempre falo para a galera, pessoal, não vamos operar contra o 61,8. Mas acabei que hoje, pessoal, especificamente, eu acreditei nesse cenário corretivo, certo? Por quê? Porque ele entregou um alto volume, galera, uma baita perna de alta. No Intra 15 era uma baita barra de ignição. Eu trabalhei com o que aqui, galera? Com o FIBO do dia. Posteriormente, olha, ele voltou, corrigiu 50% do movimento e deixou uma barra de retomada, cumpriu a superação da máxima, stop na mínima, ancoragem na média móvel de 20 e troca de polaridade. Olha que legal, galera, esse contexto do dólar. Ficou bem alinhado, tá? Ficou bem alinhado esse gatilho para compra. Troca de polaridade, retração de 50, primeiro movimento expansivo de alta com volume e ancoragem da média móvel de 20, 50 por baixo também estava apoiando o preço. Bati a primeira compra, 6,5 pontos de stop, violinou, galera. Por quê? Porque posteriormente deixou um novo gatilho na mesma região. O que eu fiz? Bati compra novamente, tá? Só que detalhe, esse primeiro gatilho foi na superação da máxima. O segundo gatilho foi mais agressivo. Por quê? Porque eu peguei o trade na barra informação, tá, galera? Confirmação no Intra 2, mas Intra 5 em informação. Stop na mínima novamente, nova violinada, 12 pontos negativos no dia no dólar e posteriormente não fiz mais nada, tá, galera? Por quê? Porque ele voltou para a região de suporte. Aqui ficaria complicado eu vender, a não ser ter pego no pullback, mas aqui eu já estava em Nasdaq, então eu optei por não fazer mais nada mesmo no dólar no dia. Então ele caiu nessa região, ó, de suporte anterior. E se eu trabalhasse com o FIBO aqui também, ia estar na cara de retrações do movimento de alta. Então eu optei por não fazer mais nada, tá, galera? Não peguei esse movimento de baixo. Pela tarde também não fiz nada, pelo fato do ativo estar lateral. E vamos ver, galera, o dólar sugere continuação de baixa para cravar mais um alvo do gráfico diário. A gente pode trabalhar agora no dólar, no gráfico diário, com mais um alvo aqui. Primeiro alvo, tem o segundo alvo lá abaixo, no 689, tá? Sugere continuação, vamos ficar atentos aí, tá, galera? Aceitei o dia no Lois, porém o Nasdaq e o mini índice pagaram aí, fechamos positivos na sala educacional.